estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento às nossas aulas de língua portuguesa, hoje com a aula de número 49. Bom, como vocês já me conhecem de algumas aulas, eu sou a professora Pamela, quem não me conhece está me conhecendo agora, e já vou pedir para que vocês separem aí o material de vocês, que é o material de sempre, o caderno, suas folhas para anotação, lápis, borracha, caderno, apontador, suas canetas, seu dicionário, se tiver disponível aí na sua casa. Na sequência, anotem a data de hoje e o número da nossa aula, língua portuguesa, e eu já volto. Então, organização feita, material disponível para vocês. Agora vamos relembrar um pouco o que estudamos lá na aula 48? Vamos começar, como sempre, com uma imagem. A imagem que nós analisamos lá na aula 48 foi uma fotografia com alguns jovens, alguns adolescentes, né? E nessa imagem nós pudemos observar a expressão facial desses adolescentes, como assim, sendo uma carinha ali de desânimo, uma carinha séria. Nós percebemos também a presença de televisões, né, equipamentos não eletrônicos, mas os televisores já davam essa ideia dos jogos eletrônicos pelas imagens que traziam ali. E depois de refletirmos um pouco sobre a imagem, nós trabalhamos um texto, que foi a notícia: o uso excessivo de jogos eletrônicos pela geração digital preocupa pais. Depois da leitura dessa notícia, nós fizemos alguns comentários sobre a complexidade desse problema e dessa novidade que veio junto com a presença da tecnologia na sociedade, né? E fizemos algumas atividades que estavam focadas na ortografia, na pontuação, na reorganização dos parágrafos, no resumo das ideias do texto, na compreensão leitora também. E ainda trabalhamos um pouco sobre a concordância verbal e a conjugação dos verbos e como é importante conjugá-los e fazer a concordância correta para dar o sentido para o texto. Certo? Conseguimos fazer ali uma revisão da aula passada. E agora vamos entender um pouquinho sobre o que vamos estudar na aula de hoje? Bem, segue então um quadro com um esqueminha para a gente se localizar no que estudaremos hoje. Então, veremos os gêneros textuais tirinha e notícia, e os conteúdos leitura e compreensão de textos, organização tópica do conteúdo, ortografia e sinais gráficos. Tudo bem? Sinais gráficos, já adianto para vocês. Vamos estudar um pouquinho hoje sobre acentuação na língua portuguesa. Continuando então, vamos para o primeiro texto de hoje e vocês vão ver ali no canto superior da tela que vai aparecer para vocês que tem uma caixinha escrito texto 2, o box, né? Um box escrito texto 2. Por quê? Não é o primeiro texto, porque nós estamos trabalhando com uma temática. E o primeiro texto dessa temática nós já vimos na aula passada. Então, hoje é o texto 2, que é a tirinha. Então, vamos ler juntos. Estamos jogando há 2 horas. Este jogo não acaba? Acaba sim. O primeiro que tiver cãibra perde. Então, pessoal, percebam aqui.
Quando eu terminei de ler, qual foi o sentimento que esse texto acabou causando em vocês? Vocês perceberam uma identificação? Vocês costumam também fazer isso quando estão jogando no computador ou jogando no celular? Costumam ficar super concentrados e jogar naquele tempo assim que quando vocês perceberam já passou e vocês estão até com cãibra? Então é essa situação que o Armandinho acaba colocando aqui na tirinha, né? O primeiro que tiver cãibra perde. Por que a cãibra? Porque aí você vai precisar soltar ali o controle ou se mexer um pouco da posição em que você está, né? E o jogo tem esse poder de fazer com que a gente fique paradinho ali, imóvel, só prestando atenção no que está acontecendo na tela, não é mesmo? Então vamos analisar um pouquinho mais sobre essa tirinha por meio das nossas atividades de hoje. Então vamos lá. Questão 1. Bem tranquila, bem simples. O texto que você leu é uma poema, tirinha, carta ou um verbete de dicionário? Um tempinho para vocês marcarem a resposta correta e eu já volto. Tranquilo? Essa foi bem fácil de fazer. E mais uma questão, eu falei o que é esse texto um tempinho atrás. Será que vocês prestaram atenção? Enfim, o texto que você leu é uma tirinha. E uma tirinha que já apareceu em outras aulas do personagem Armandinho. Vamos para a questão 2? Questão 2. O que causa humor na tira? Então, o que vocês vão fazer aqui? Coloquei novamente a tirinha para que vocês releiam a história. E lembram que agora há pouco acabei de comentar com vocês sobre qual foi o sentimento que o texto causou? O que vocês ficaram pensando? Se relacionaram com a sua vida cotidiana? Se vocês se colocaram no lugar do personagem também, no sentido de que também fazem isso quando estão jogando no computador, o celular, etc. Ou em algum outro equipamento eletrônico que vocês tenham e costumem jogar ou fazer outras atividades. Então, o que vocês vão fazer nessa questão? Responder de onde vem, o que causa o humor na tirinha, tudo bem? Um tempinho para que vocês escrevam a resposta e nós já voltamos.
Então, pessoal, conseguiram pensar um pouquinho, fazer a releitura ali da tirinha? Então, eu vou fazer uma sugestão de resposta. Pode ser que vocês tenham colocado outra coisa no caderno de vocês, mas lembrem-se que para fazer a interpretação, para responder a questão, vocês precisam se ater ao texto. Então, não precisa estar escrito com as mesmas palavras que estão aqui na minha sugestão, mas a ideia principal precisa estar de acordo com a resposta que eu vou sugerir aqui, tudo bem? Então, o que causa o humor na tira? É o primeiro quadrinho? É o texto do segundo? Não, pessoal, o que causa o humor aqui é a imprevisibilidade do fim do jogo. Então, voltando, relendo a resposta por inteiro. O humor na tira é causado pela imprevisibilidade do fim do jogo, já que o personagem de Armandinho não parece nada cansado, se comparado ao pai. Observação importante aqui, pessoal. Então, imprevisibilidade vem de imprevisível, vem de não poder prever, de incerto. E o que vai medir isso e o que vai comprovar essa teoria aqui é que o Armandinho diz que o primeiro que tiver cãibra perde. E como que nós vamos saber a que momento ele terá essa cãibra? Imprevisível. Conseguiram entender? E é justamente essa situação que acaba dando o humor da tira e também fazendo uma crítica, na verdade, né? A tirinha está sendo irônica. Essa figura de linguagem já andou aparecendo aqui nas nossas aulas também. Está tratando ali do tema de uma forma irônica, porque está se fazendo um uso excessivo desse jogo e que tem tudo a ver com a notícia que nós lemos na aula passada. Vamos dar prosseguimento então. Questão 3. Sobre a tirinha, é incorreto afirmar que... Alternativa A. O uso de linguagem verbal e não verbal é uma das características deste gênero textual. B. Armandinho é o autor da tirinha. C. A tira apresenta humor. D. Faz uma crítica em relação ao tempo excessivo gasto em jogos eletrônicos. Então, estudantes, relembrem sobre a tirinha que nós lemos e o que discutimos sobre ela aqui na questão passada e marquem a alternativa incorreta, certo? O que não se pode afirmar sobre esse texto. Nós já voltamos. Então vamos lá? Normalmente quando temos questões que pedem alternativa incorreta, é interessante que façamos a análise de cada alternativa e comprovar por que a resposta é aquela alternativa em específico. Então vamos lá. O que nós tínhamos aqui? Sobre a tirinha, é incorreto afirmar que, alternativa A, o uso de linguagem verbal e não verbal é uma das características desse gênero textual. De fato, o uso dessas duas linguagens é sim uma característica deste gênero, porque a linguagem verbal faz relação
com o texto. E a linguagem não verbal é a ilustração, e a tirinha é composta por esses dois aspectos. Nós temos ali a linguagem verbal e não verbal. Então, era correto afirmar que isso estava ali na tirinha. Então, não é essa a nossa alternativa. Alternativa B. Armandinho é o autor da tira? Importante vocês fazerem essa separação. Armandinho é o personagem que está na tira. O autor, quem elabora, quem escreve a tirinha é o Alexandre Beck. Esse é o autor, é quem escreve. Então, o Armandinho não é o autor da tirinha. Então, pessoal, a alternativa correta é a letra B. O Armandinho não é o autor da tirinha, ele é o personagem. Alternativa C, só para a gente complementar a explicação. A tira apresenta humor? Sim, apresenta, a gente acabou de analisar isso. E a alternativa D faz uma crítica em relação ao tempo excessivo gasto em jogos eletrônicos. Aqui a alternativa D já tinha a ver com a interpretação que vocês fazem a partir da leitura do texto. Vou propor a vocês agora, antes de responder a questão 4, um estudo sobre os sinais de acentuação com base em algumas palavras que ocorreram aí na tirinha, tudo bem? Vamos a elas? Então vejam lá, relendo a tira. Estamos jogando há 2 horas. Esse jogo não acaba? Acaba sim. O primeiro que tiver cãibra, perde. Então percebam, estudantes, a palavra cãibra, que é aquela sensação ruim que às vezes nós sentimos no braço, na perna ou em algum outro lugar do corpo. E é uma dor intensa, uma sensação de fadiga, de cansaço, e você não consegue mexer aquele membro por alguns segundos ou até minutos. Então isso é cãibra. Essa palavra em específico está destacada aqui na tirinha para que a gente pense sobre a seguinte questão. Na palavra cãibra, há um acento ou um sinal gráfico? Sinal gráfico, professora? Então vamos lá, estudantes. A partir de agora, nós vamos listar alguns desses sinais gráficos que nós nos deparamos nos textos, nas leituras do dia a dia. Vamos começar então pelo tio. O tio indica nasalidade. O que é nasalidade, professora? É aquele som, quando nós falamos, por exemplo, a palavra informação, coração, refeição, e nós sentimos aqui, para falar justamente o ão, um pouquinho desse ar, dessa articulação aqui no nariz. Então, por isso que a gente coloca aqui que ele indica nasalidade, certo? Então, quais são os exemplos? Cãibra, que foi a palavra que nós encontramos lá na tirinha, maçã, irã, órgão. Então, a gente sempre indica que é a nasalidade e que acontece ali na região do nariz que vai realizar esse som. É uma informação importante aqui para vocês saberem que essa nasalidade na língua portuguesa, ela também pode acontecer com as letras M e N, tá? Mas como nós estamos aqui falando sobre sinais gráficos, então vamos focar a explicação na ocorrência do tio, tudo bem? Segundo sinal gráfico que nós vamos estudar na aula de hoje é o apóstrofo. Pessoal, o apóstrofo ocorre em língua portuguesa, mas não é muito frequente porque ele indica ali a supressão de algumas letras. Então a gente vai empregar o apóstrofo entre as letras e não sobre as letras, como acontece lá no uso do tio. Certo? Então acompanhem aqui. O apóstrofo indica supressão de uma vogal. É quando eu tiro uma vogal e formo uma expressão. Pode existir em palavras compostas, expressões e poesias. Exemplo, caixa d'água ou copo d'água. Tudo bem? Próximo sinal é o cedilha. O cedilha, ele é um sinal gráfico que vai ser empregado ali abaixo da letra C e indica que o C tem som de SS. Ou seja, só fazendo aqui o som para vocês, é o som de S. Tudo bem? Então, o cedilha ele vai indicar isso. Quais são os exemplos que nós temos em língua portuguesa? Só alguns aqui para vocês associarem. Apreciação, moço, informação, coração, etc. Então, sempre que tiver esse sinal gráfico embaixo do C, vocês vão lembrar que é o cedilha, o nome desse sinal gráfico. Próximo sinal
é o acento circunflexo. O acento circunflexo indica a vogal tônica fechada. Por exemplo, astrônomo e 3. Professora, eu não entendi nada. Tudo bem, vamos lá. O acento circunflexo nós utilizamos para marcar a sílaba mais forte daquela palavra e de acordo com o som que ela expressa. Por exemplo, astrônomo. Então percebam que quando a gente vai falar alguma palavra com acento circunflexo, nós não abrimos suficientemente a boca quando abrimos para falar o acento agudo. Por exemplo, troféu, percebam que a abertura ali da boca é um pouco maior, mas quando nós falamos, por exemplo, uma palavra como astrônomo, nós como que fechamos um pouco mais esse som. Então, nesses casos, nós vamos utilizar o acento circunflexo. Além de marcar a sílaba tônica da palavra, que é a sílaba mais forte, nós vamos marcar também como é esse som que ocorre ali naquela sílaba. Tudo bem? A melhor forma de saber, de uma forma mais prática, como acentuar as palavras, é acabar memorizando mesmo e lendo cada vez mais textos. E assim vocês já vão internalizando esses usos dos sinais. Próximo, o acento grave. Acento grave, na verdade, nós chamamos de sinal diacrítico também, é a crase, tá? A crase é a fusão de uma preposição e de um artigo, mas esse é um conteúdo que vocês vão estudar um pouquinho mais à frente nas nossas aulas. Mas para vocês saberem que ele existe, que ele faz parte da língua portuguesa, e alguns exemplos são a e aquele. O próximo, o acento agudo. Esse é o mais comum e o que vocês conseguem identificar com mais facilidade. Indica a vogal tônica aberta, como por exemplo, pó e ré. Inclusive, com a reforma ortográfica, nós tivemos uma correção do uso do acento para algumas palavras, de tongos e outras não. Enfim, nós podemos aprofundar isso também nas aulas posteriores. E por último, uma observação, uma curiosidade, mas é o trema. O trema é utilizado em palavras de outras línguas, como por exemplo, sobrenomes em outros idiomas, como Miller, etc. Mas ele não é mais um sinal que faz parte da ortografia das palavras em língua portuguesa. Fazia até um tempo atrás, nas palavras como, por exemplo, linguiça, ou outras palavras que tinham a sílaba formada por Q, U, E, mas a gente não tem mais esse sinal, por isso não vou aprofundar aqui com vocês, mas só de curiosidade, porque às vezes ele ainda aparece. Bom, prosseguindo, pessoal. Vamos estudar um pouquinho mais sobre o tio e de que forma que ele aparece para nós nos textos, no dia a dia? Não é esse seu tio aí de casa, pessoal. Percebam que o tio, vamos diferenciar aqui uma informação ortográfica bem importante. O tio dos sinais gráficos termina com L, tá? E o tio, o seu tio aí da sua casa, o seu parente, se escreve com a letra O. Então, a partir de hoje, não se confundam mais com relação a essas palavras, certo? Então, para que serve o tio? Nós já estudamos um pouquinho ali anteriormente, junto com os outros sinais gráficos, mas especificamente, esse sinal gráfico é utilizado sobre as letras para indicar nasalidade. E na língua portuguesa, o tio acompanha as vogais A e O. Exemplos: lã, fã e anciãs, mãe, pães, cães, guardiães. Percebam aqui que é o uso do plural. De cãibra, como nós vimos na tira do Armandinho. Instrução, aclamação, adesão e bênçãos. E como ambições, soluções, calções e compõe. Então aqui, pessoal, trouxe alguns exemplos da ocorrência do tio para que vocês possam fixar um pouco melhor essa informação, mas é claro que vocês vão encontrar outras ocorrências, né, outras formas como esse tio vai aparecer nas palavras, além dessa aula,
Então, só para vocês saberem como que o tio aparece e de que forma ele é empregado em língua portuguesa. Vamos agora para uma atividade? Acompanhem lá a questão 4. Agora, reescreva as palavras do trecho abaixo que devem ser grafadas com o tio. Então, nós temos ali um parágrafo e vocês vão observar ali no parágrafo quais palavras precisam ser grafadas com o tio. Então, vou ler com vocês o quadro e, na sequência, vocês têm um tempinho para fazer a atividade. Essa geração digital, diz ele, foi educada sob a perspectiva de estar conectada e tem características muito diferentes das anteriores. Possuem mais amigos virtuais que reais e preferem conversas online. Até seus bichos de estimação são virtuais, afirma. Então percebam que eu já fiz a leitura empregando o tio, o som do tio, e agora vocês vão reescrever, fazendo então essa adequação. Uns minutinhos e eu já volto. Então, pessoal, simples, vamos corrigir? Então, a primeira palavra que vocês precisavam grafar lá com o tio, empregar o tio, era a palavra geração. Essa geração, se não tivesse o tio ali, ficaria geraçal, porque o tio justamente lhe atribui esse som à vogal. Então, prosseguindo. Essa geração digital, diz ele, foi educada sob a perspectiva de estar conectada e tem características muito diferentes das anteriores. Possuem mais amigos virtuais que reais, preferem conversas online. Até seus bichos de estimação são virtuais, afirma. Então, retomando, vamos pensar um pouco agora sobre as seguintes colocações. Retomando os textos que nós lemos até aqui. Será que as crianças preferem os gadgets? Gadgets, no caso, são os dispositivos eletrônicos. Ou será que preferem brincar ao ar livre? Então, vocês como jovens, como adolescentes, né? O que vocês acham sobre isso? O que será que as crianças preferem? Será que elas querem só saber mesmo dos dispositivos eletrônicos? Vocês têm irmãos menores em casa? Conseguem pensar um pouco sobre isso? Então, convido vocês a ler mais uma notícia sobre esse tema. Querem ver só que interessante? Agora vamos para o nosso texto 3. Crianças preferem brincadeiras ao ar livre a games, mostra estudo da UNB. Estudo mostra que 70% dos pequenos disseram preferir atividades como pique-esconde.
apenas 11,4% indicaram que eletrônicos são os favoritos. Uma pesquisa feita pela Universidade de Brasília desmente a crença popular de que crianças só estão interessadas em games, computadores e outros eletrônicos. O estudo com crianças entre 6 e 12 anos mostra que apenas 11,4% delas indicaram que os gadgets são as brincadeiras favoritas. Mais de 70% escolheram brincadeiras tradicionais e esportivas como as preferidas. Um levantamento feito por alunos de educação física da UNB pegou 145 crianças de escolas públicas. Elas foram convidadas a representar as preferências por meio de desenhos. O resultado surpreendeu até os pesquisadores. Eu acreditava que talvez as mídias fossem ter maior prevalência e não as brincadeiras tradicionais, diz a autora da monografia, Mariana Oliveira. A surpresa que a gente tem é quando analisa esses dados e vem o baque. Opa, as mídias não estão tão presentes quanto aquilo que a gente no dia a dia imaginava. Continua o doutorando Ivan Ferreira. Segundo os pesquisadores, os resultados mudam de acordo com o contexto cultural e socioeconômico dos alunos. Uma pesquisa feita apenas na área rural de São Sebastião apontou que nenhuma criança desenhou alguma brincadeira virtual. Já na Asa Sul, mais da metade das crianças disse preferir os aparelhos. Independentemente da brincadeira preferida pelas crianças, os pesquisadores afirmam que uma grande parte das escolhas se deve ao exemplo dado pelos pais. A brincadeira é ensinada para a criança. Se a gente vê alguma brincando, é porque um dia alguém ensinou a brincar. Se a criança está brincando muito com mídia, não é culpa da criança, declarou Ferreira. Um levantamento feito por alunos de educação física da UNB pegou 145 crianças de escolas públicas. Elas foram convidadas a representar as preferências por meio de desenhos. O resultado surpreendeu até os pesquisadores. Eu acreditava que talvez as mídias fossem ter maior prevalência e não as brincadeiras tradicionais, diz a autora da monografia, Mariana Oliveira. A surpresa que a gente tem é quando analisa esses dados e vem o baque. Opa, as mídias não estão tão presentes quanto aquilo que a gente no dia a dia imaginava, continua o doutorando Ivan Ferreira. Segundo os pesquisadores, os resultados mudam de acordo com o contexto cultural e socioeconômico dos alunos. Uma pesquisa feita apenas na área rural de São Sebastião apontou que nenhuma criança desenhou alguma brincadeira virtual. Já na Asa Sul, mais da metade das crianças disse preferir os aparelhos. Independentemente da brincadeira preferida pelas crianças, os pesquisadores afirmam que uma grande parte das escolhas se deve ao exemplo dado pelos pais. A brincadeira é ensinada para a criança. Se a gente vê alguma brincando, é porque um dia alguém ensinou a brincar. Se a criança está brincando muito com mídia, não é a culpa da criança, declarou Ferreira. A dona de casa, Lidiane Krieger, afirmou que sofre para tirar o filho, Miguel, da frente das telas. Para sair de casa, meu esposo tem que ir lá, derrubar a internet para ver se as crianças vão para a piscina ou para o parque jogar bola, porque se deixar, por eles é o dia todo vidrado lá no eletrônico. Já a musicista Valéria Cavalcante disse que prioriza as brincadeiras do lado de fora. É importante brincar ao ar livre. A gente mora em apartamento, então eu sempre procuro descer. Bem, estudantes, conseguiram perceber que nesse texto o ponto de vista ficou ali dividido entre o contexto cultural e socioeconômico de cada criança que participou da pesquisa?
Primeira colocação. Essas pesquisas foram desenvolvidas pela Universidade de Brasília. Então, os lugares que vocês viram no texto, como São Sebastião e Asa Sul, fazem parte lá da cidade, lá em Brasília. Tudo bem? Então, uma coisa importante, tudo depende, além do contexto, do comportamento também dos pais frente a esse uso que as crianças fazem dos dispositivos, certo? Vamos estudar um pouquinho mais sobre esse texto? Então, vejam aqui. Questão 5. Após compararmos os textos 2, que é a tirinha do Armandinho, e o texto 3, a notícia, podemos afirmar que, alternativa A, apresentam pontos de vista diferentes sobre o uso de jogos eletrônicos? B, tratam sobre o mesmo tema, mas a partir de abordagens diferentes? C, abordam temas diferentes? Ou D, demonstram os prejuízos do uso exagerado de dispositivos eletrônicos? Então pensem, relacionem os textos e nós já voltamos com a resposta. Então, estudantes, conseguiram fazer a relação entre os textos? Bem, vocês perceberam que eles tratam sobre o mesmo tema, não é mesmo? Mas a forma como esse tema aparece em cada texto é diferente. Lá na tirinha nós temos o humor e a crítica, e aqui na notícia nós temos a descrição ali da pesquisa e os resultados que ela acabou revelando para os pesquisadores. Então, com base nessas informações, a resposta correta é a alternativa B. Tratam sobre o mesmo tema, mas a partir de abordagens diferentes. Até porque são gêneros textuais diferentes também. Vamos para a próxima questão? Questão 6. Reorganize os trechos do texto para recompor o parágrafo. Então, o que vocês vão fazer aqui? Essa atividade já apareceu em outras aulas também. Então, vocês vão precisar observar ali a pontuação e as informações e montar novamente esse parágrafo, ordenando as frases para que façam sentido. Um tempinho para que vocês realizem a atividade e nós já voltamos.
Então vamos voltar para a correção para ver como que ficou essa organização do parágrafo? Farei a correção por cores, tudo bem? Cada cor, cada frase que aparecer, vocês relacionam que é para um quadro em específico. Então vejam lá. Uma pesquisa feita pela Universidade de Brasília, UNB, desmente a crença popular de que crianças só estão interessadas em games, computadores e outros eletrônicos. O estudo com crianças entre 6 e 12 anos mostra que apenas 11,4% delas indicaram que os gadgets são as brincadeiras favoritas. Mais de 70% escolheram brincadeiras tradicionais e esportivas como as preferidas. Certinho? Então a organização ficou dessa forma e assim demos sentido ao parágrafo do texto. Agora vamos para as próximas duas questões, já nos encaminhando para o final da aula. Questão 7 e questão 8. Então eu vou ler as duas com vocês e depois deixo o trecho do texto para que façam atividade. Então, questão 7. Qual a finalidade da notícia? E na questão 8 vocês irão dizer quem realizou a pesquisa e quais foram os participantes. Um tempinho para que vocês selecionem as informações e nós já voltamos. Então, voltando, pessoal, vocês tinham que responder aqui na questão 7. Qual era a finalidade da notícia? Então, era apresentar ao leitor os dados de uma pesquisa sobre as brincadeiras preferidas de crianças de 6 a 12 anos. E na questão 8, quem realizou a pesquisa e quais foram os participantes? Então, a resposta, de acordo com o parágrafo, né? A pesquisa foi realizada por alunos de Educação Física da Universidade de Brasília. E os participantes da pesquisa foram 145 crianças de 6 a 12 anos, de escolas públicas, que aparece no parágrafo seguinte, mas essas informações que estão aqui na resposta eram as informações principais. Então, pessoal, agora que nós concluímos as análises sobre os textos, eu vou convidar vocês para que continuem pensando sobre esse tema do uso excessivo dos jogos eletrônicos, dos games, do brincar ao ar livre, da importância de outras atividades, para que na próxima aula a gente possa trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Então, observem essa imagem aqui e pergunto para vocês o que você pensa sobre o uso de eletrônicos e sobre videogames. Então, sobre isso, vou pedir que para a próxima aula escrevam um parágrafo com a sua opinião, somente um parágrafo sobre essas ideias. E nós vamos retomar esse assunto nas aulas que virão na sequência. Tudo bem? Então, espero que fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau!